fields of honey, with birds and bees twirling in the sky. Eu acho que eu nasci para ser mãe, então eu sempre quis ser mãe e meu marido também, né? Sempre desejou ser pai, então a gente começou a tentar a ter filho. Então, mais ou menos entre 2012 e 2013, eu comecei a fazer um tratamento, né, com a ginecologista, passei pelo médico, e só que não deu certo, né? Eu fiquei um ano assim com ela, com a doutora, só que não deu certo. Os meus pais não sabiam que eu estava tentando, então quando eu completei mais ou menos, já estava com 17 anos para completar 18, minha mãe chegou em mim e perguntou para mim, né, filha, né, já tá bastante tempo casada, você não pensa em ter filho? E aí, né, que eu comentei com ela, né, falei, mãe, eu já estou tentando. Ela falou assim, mas já tá tentando? Eu falei, sim. Foi quando ela falou pra mim, olha, filha, então vamos mudar de ginecologista, procurar a médica, que é a ginecologista que ela já acompanha, né, que é a doutora Renata. E aí eu cheguei no consultório dela, expliquei toda a minha história, e aí isso foi em 2013. Ela pegou e recomendou, né, passou pra mim, tá fazendo... Eu fiz uma pilha de exames. Meu marido também, ela pediu pro meu marido fazer exames, então os dois teve que fazer exames para ver o que estava acontecendo. É claro, né, que os pais sempre pensam que o problema era com o marido, né? E não era com o marido, era comigo. E aí eu descobri que eu tinha SOP. O que é SOP? É Síndrome do Ovário Micropolicístico. Então foi aí, né, 2013 eu comecei com esse tratamento, 6 meses de anticoncepcional e 3 meses de tentante, né? Comecei a tentar engravidar. E aí não tive sucesso. Então foi aí sofrido pra mim, é claro, né? E aí meus pais, minha mãe, meu pai, que abraçou essa causa, meu marido também. E foi isso, foi sofrido, né? A gente tentou. E aí quando foi mais ou menos 2015, né? Depois de tentar várias vezes, né? Com bastante exames e eu não tinha nada, aí a doutora Renata pediu para mim estar fazendo uma cirurgia, videolaparoscopia que chama, que é uma cirurgia que você detecta, né, se você tem algo a mais, que a doutora inclusive pediu para fazer esse exame para ver se eu tinha uma endometriose, que é um pouco mais sério, né, não que é impossível de você engravidar, mas era o que ela desconfiava. Pois eu fiz a cirurgia em 2015, graças a Deus eu não tive nada e aí eu voltei lá em 2015 com os exames, ela olhou lá, olha Paloma, você não tem nada, seu útero tá perfeito, você não tem nada, você consegue engravidar, seu útero tá limpinho. Então, o que eu posso falar pra você? Mais ansiedade mesmo, você tem que controlar essa ansiedade, porque Deus não opera na ansiedade, né, gente? Então, é o que acontecia comigo. E era até impossível eu não não ser ansiosa, porque hoje a gente vive num mundo de rede social. Então, aonde você vai, você vê bebê. Você entra no mundo de Facebook, qualquer outro lugar você vê bebê. Você vai no mercado, você vê bebê. Então, até é impossível. A gente que é tentante não consegue não pensar 24 horas, que era o meu caso. Eu pensava 24 horas em ter um bebê. Enfim, cheguei em casa e aí eu coloquei um louvor, né, na minha sala. Lembro disso até hoje como se fosse hoje. E aí eu tive uma DR com Deus. Então, qual foi essa DR? Foi isso, eu chorei, bati no chão, implorei pra ele me dar um bebê. Eu tive essa DR com ele e falei pra mim mesma, não vou mais tomar remédio, não vou tomar mais nada, não vou voltar na doutora, porque eu já estava cansada. Então, eu não quis mais tomar. E isso foi em 2016. A minha última consulta com ela foi em março de 2016. Mais ou menos em setembro, eu comecei a engordar. Engordar, comer demais. E aí eu já tinha todos esses sintomas, dava uma volta, cansava, ficava ofegante, tudo mais, já era um dos sintomas. E nesse dia o meu pai, né, o senhor Zequinha, tava no dia e aí eu fui da ideia de caminhar com ele. Então, geralmente os passos deles não são curtos, é longo, né? Eu fui caminhar com ele e já não consegui, né? Dei uma voltinha com ele e já cansei. Ele, você tá bem? Eu falei, não, tava já bem ofegante. Então, gente, era um dos sintomas, mas eu bloqueei mesmo e... Aí nesse dia ainda meu pai falou, olha filha, vai ter churrasquinho, vai ter um churrasco em casa, a gente vai comemorar
o aniversário da sua mãe, né? E aí eu quero vocês todos lá. E aí eu cheguei aqui no dia 28, né, de outubro, uma data linda que eu vou guardar pra sempre no meu coração. E aí eu cheguei aqui, já cheguei cantando parabéns pra ela. Eu, parabéns, ela, você tá grávida? Eu falei, mãe, não tô. Ela, você tá grávida? Eu falei, sim. Aí ela virou pra mim e falou, vai fazer esse teste agora. Eu falei, mãe, não tem dinheiro. Mas é porque eu não queria fazer, né, gente? Porque eu não tava grávida. Eu vou dar. Aí eu peguei e fui. Enfim, né, gente? Peguei, comprei o teste, mas não quis fazer na hora. E é engraçado porque eu só quis, não era nem querer, né? Foi muito natural. Eu acho que era pra ser um momento meu e do meu marido, né? Então meu marido chegou e aí eu entrei dentro do carro, resumi rapidinho pra ele, falei, olha, sua sogra tá falando que eu tô grávida. Ele, ai meu Deus, sua dona Sônia. Eu falei, ela tá falando que eu tô grávida. E aí, enfim, né, a gente foi embora e aí eu fiz o teste. E, gente, subiu aquelas 2 listrinhas, que é as 2 listrinhas mais lindas da minha vida. E se eu chorei? Não chorei. Não consegui chorar porque a gente fica em estado de choque, né? Eu fiquei em choque, eu vi aquelas 2 listrinhas aí, não queria acreditar, não dava pra acreditar. E aí no meu marido não tinha chegado. Aí quando ele chegou, aí eu falei, amor, tô grávida. Ah, pensa se ele não chorou, né, gente? Então ele chorou muito, 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 muito. Só que meus pais, é claro, né, eles sempre soube que eu queria um bebê, então eles imaginavam que eu ia chegar aqui, eu ia gritar, eu ia fazer festa. E não, gente, eu cheguei aqui tampando a minha barriga, né, pra ninguém ver, com a caixinha, né, com o sapatinho, com tudo, e com o teste. E aí nesse dia eu falei, pai, eu quero conversar com o senhor no quarto, mãe, eu quero conversar com a senhora no quarto. Fiz aquele discursinho breve, falei, mãe, ó, é o seu aniversário, né, a senhora sabe que eu não tenho muitas condições, mas o presente que eu vou dar pra senhora agora, né, é com muito carinho, muito amor. E eu tenho certeza que a senhora vai gostar. Gente, na hora que eu dei a caixa pra ela, na hora que ela viu o teste, ela, não acredita que você tá grávida, filha. Aí meu pai ficou em estado de choque também e falou, meu Deus, eu não acredito. Aí foi quando a gente começou a chorar. Meu pai chorou, minha mãe chorou, meu marido chorou. Aí foi a hora que eu chorei, sabe? Eu tinha que chorar naquele momento. E aí foi uma oração linda, a gente orou, a gente agradeceu muito, muito, muito a Deus. Eu conheci a Paloma através da mãe dela, que a trouxe ao ginecologista. E aí, a única coisa que deu no exame foi uma coisa muito simples, corriqueira, que muitas mulheres têm, que é o ovário policístico. O que é o ovário policístico? O ovário policístico são algumas características do próprio ovário, que os folículos, né, as nossas sementinhas, elas bagunçam um pouquinho na hora de madurar, de amadurecer. Então fica difícil da gente ter um período ovulatório adequado, corretinho, fazer aquela tabelinha. Então assim, quem tem ovário policístico não é que não vai engravidar, mas pode ter uma dificuldade de planejar a gravidez. Justamente por quê? Porque a gente não sabe quando é o dia fértil, quando é o período ovulatório. E isso vai prolongando um pouco mais, vai se arrastando essa tentativa de gravidez, o que às vezes acaba gerando muita ansiedade. E isso acaba também interferindo no propósito final, que é a gestação. Mas vendo aquele rostinho na minha frente, na última consulta, antes, né, de acontecer o milagre, a hora que ela saiu do consultório, eu pensei comigo, ela não vai mais voltar. Eu falei tudo o que eu sempre falava para ela. Você só tem ovário policístico, vai acontecer, desencana, relaxa, deixa a vida acontecer, vai namorando, vai fazendo a sua parte, uma hora vai acontecer essa gravidez. Mas ela saiu daqui numa tristeza tão grande, que eu falei, ela nunca mais vai voltar aqui comigo. Porque às vezes a gente associa a nossa tristeza, né, a nossa decepção, aquilo que não está dando certo, com a imagem daquele profissional que está ali, que está falando com a gente. E às vezes ela poderia ter feito isso, ter associado a minha imagem com o fato dela não conseguir engravidar e ter trocado por um outro profissional. Isso é muito comum de acontecer. Mas graças a Deus, ela ouviu o meu conselho e desencanou, deixou a vida acontecer. Um dos dias mais emocionantes da minha carreira, nesses 22 anos, foi o dia que a Paloma
voltou aqui. Eu saí da minha sala, como eu sempre faço, eu vou até a escada, eu chamo a paciente para consulta e aí ela veio, começou a subir a escada, eu olhei para o pé da escada, vi ela subindo, aí eu olhei a barriguinha dela, ela tá grávida, ela tá grávida. Aí ela entrou, me abraçou, a mãe estava junto, aí ela falou, Renata, eu resolvi realmente seguir teu conselho. Eu desencanei e aí fomos lá para dentro da sala. Ela foi na mesa, eu olhava por dentro assim, eu falava, gente, ela tá grávida. Aí ela deitou, a mãe ficou atrás com o celularzinho ligado. Eu peguei o sonar, que é o aparelhinho para escutar o bebê, e ela tava tão grávida que nem precisou fazer o teste, né? Na hora, o coração já tava ali, ó, pulsando, pulsando, pulsando. A mãe com o celularzinho filmando, ela chorando, eu chorando. E foi realmente um dos momentos mais bonitos que eu vivi aqui. Eu sempre soube que você ia ser mãe, eu nunca duvidei disso. Eu te dizia e aconteceu, né? E eu fiquei muito feliz por você ter voltado e por ter me permitido participar desse momento. Tudo o que aconteceu, a trajetória, né, que aconteceu na vida da Paloma, né, desde que ela resolveu ser mãe, né, e sempre compartilhando com a gente, né, a ansiedade dela de ser mãe, né, o esposo dela também, o André, dizer que a gente, os anos, a gente vai passando e a gente vai adquirindo algumas experiências, né? E nesse momento a gente contribui, né? Numa situação extrema, principalmente como foi a da Paloma, né? A Paloma, ela, em alguns momentos, né, quando ela decidiu fazer o tratamento, que já havia sido diagnosticado, a dificuldade, né, da Paloma engravidar, ela sofreu bastante, né, e ela vinha aqui procurar, né, eu e a Sônia, né, para a gente poder acalmar ela um pouco, para a gente poder... A gente era um, como se diz, era o suporte, né, que ela precisaria em alguns momentos, quando ela entrava em algum desespero em achar que nunca ela ia poder engravidar. Quando a Paloma chegou para mim e falou para mim, mãe, eu estou tentando engravidar já há 1 ano e já estou fazendo tratamento e não estou conseguindo e eu estou desesperada, não sei o que eu faço. E para mim foi um baque, porque jamais eu esperava que a Paloma, né, toda cheia de vida, e ela era muito novinha na época, e veio me falar que estava tentando engravidar. E ter dificuldade para engravidar, para quem está passando, é muito dolorido, porque eu acompanhei a minha filha. Eu não tive essa dificuldade, mas a minha filha teve. E cada vez que o resultado era negativo, cada vez que era alarme falso, eu via no sofrimento dela e sofria junto. E eu não podia sofrer junto dela, com ela, para ela ver, né? Eu sofria, mas eu tinha que mostrar para ela que estava tudo certo. E cada vez que alguém falava que estava grávida, eu sentia nos olhos dela aquela vontade de ter um filho também. E foram 3 longos anos, mas graças a Deus a nossa Bela, né, Isabela, está aí, vai fazer já 1 aninho e tudo aconteceu